Olá, espectadores do canal Conformidade Fiscal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de discussão. Eu sou Daniel Menezes, procurador da Fazenda Nacional e idealizador desse canal. E no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre uma novidade, o recém-instituído Cadastro Fiscal Positivo, objeto aí da Lei 14.195, que foi aprovada recentemente. Então, preparem-se, esse é um tema atual, bastante interessante, muito relacionado à questão da conformidade fiscal, que é o objeto central da discussão nesse canal. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Os que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, marquem o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo em que eu discuto, abordo algum tema relacionado à justiça fiscal e à conformidade tributária. Então, não deixem de curtir e se inscrever no canal e compartilhar, sempre que quiserem, compartilhar o conteúdo desse canal nas suas redes sociais, para que as ideias circulem e o debate seja incrementado, né? O grande objetivo meu ao criar esse canal é exatamente trazer uma discussão sobre conformidade fiscal, sobre integridade tributária para o público que não é o público propriamente envolvido com o direito tributário nos seus aspectos mais teóricos ou mesmo envolvido na prática processual do direito tributário. O objetivo desse canal é discutir com as pessoas, com os contribuintes, com os empresários, com os cidadãos brasileiros, a importância do sistema tributário nacional e do cumprimento da legislação tributária. Então, nada melhor para estimular esse debate do que comentar e compartilhar os vídeos, assim as ideias vão circulando. Pois bem, como eu falei, recentemente foi editada a lei número 14.195, lei federal, que criou, é uma lei que trata de várias coisas, tem inúmeros dispositivos, mas no que nos interessa aqui mais de perto para esse canal, o artigo 17 dessa lei estabelece que fica ao Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sob a governança da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o cadastro fiscal positivo. Bom, então, o que é isso? E o que isso tem a ver com conformidade fiscal? Cadastro fiscal positivo é uma ideia que já vem sendo discutida no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional e das secretarias de Fazenda estaduais e municipais há algum tempo. Na verdade, se a memória não me falha, a primeira proposta legislativa sobre esse tema data do ano de 2018 e desde lá, desde então, foram implementadas algumas iniciativas, foram discutidas algumas iniciativas. Alguns estados criaram cadastros positivos, tem até um que chama Fisconforme, eu acho, um programa de conformidade em São Paulo que tratava de cadastro fiscal positivo. Teve uma audiência pública na Fiesp, da qual eu tive a oportunidade de participar, em que se discutiu com representantes das empresas, representantes da academia, das universidades, das instituições de pesquisa, escritórios de advocacia, as perspectivas de criação desse cadastro fiscal positivo. Na época, ainda não existia uma proposta oficial da Procuradoria da Fazenda. A ideia até de se fazer essa audiência pública, da qual eu participei, era exatamente ouvir a sociedade primeiro para colher ideias, para colher impressões e então instituir, propor de fato uma minuta legislativa que tratasse do cadastro positivo. Então, essa discussão continuou e desagou aí na edição dessa lei, uma lei que não trata de
todos os aspectos do cadastro positivo, ela sequer diz detalhes sobre como esse cadastro vai ser composto, quem vai estar bem ou mal classificado nesse cadastro, enfim. Essas informações ficam a cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como prevê a lei. O cadastro vai estar sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A lei diz só alguns aspectos sobre os objetivos desse cadastro, coisas bastante abrangentes, mas que têm relação com conformidade fiscal. Notem que já o legislador teve a preocupação de estabelecer que os objetivos desse cadastro fiscal são criar condições para a construção permanente de um ambiente de confiança entre contribuintes e administração pública. A ideia de confiança está claramente, e intimamente ligada aí à questão da conformidade. Garantir previsibilidade nas ações da Procuradoria, criar condições de solução consensual de conflitos, o que novamente se liga muito bem aí à questão da conformidade tributária, reduzir os custos de conformidade em relação aos créditos inscritos em dívida ativa da União, tornar mais eficiente a gestão de risco dos contribuintes, melhorar a compreensão das atividades empresariais e dos gargalos fiscais. Então, essas são algumas dos objetivos aí que a lei estabeleceu. Então, bom, como é que funciona? O que é essa ideia de cadastro positivo? Bom, antes de mais nada, vamos separar as coisas, né? O Código Tributário Nacional, ele estabelece que os contribuintes, em dívida com as fazendas públicas, seja estadual, municipal ou federal, eles são contribuintes que, numa situação que se convencionou chamar de contribuintes em débito, só que essa situação do contribuinte possuir débito com a fazenda pública, ela é atestada por meio de uma certidão. Então, você, assim como as pessoas podem tirar uma certidão criminal, para saber se elas têm alguma pendência com a justiça criminal, certidão criminal é uma coisa que as pessoas têm mais familiaridade, Aqui em São Paulo o pessoal chama de capivara. Mas da mesma forma que no criminal existe uma certidão que diz qual é a situação daquela pessoa com relação à justiça criminal, também existe no âmbito tributário uma certidão que diz qual é a situação daquela pessoa com relação ao pagamento de tributos. E essa certidão, cuidado, meus amigos, porque eu estou fazendo esse parênteses, essa explicação inicial justamente para evitar confusão. Esta certidão, quando o contribuinte tem pendências fiscais, essa certidão é chamada de certidão positiva de débitos. Certidão positiva de débitos. O que isso quer dizer com isso? Que aquele contribuinte possui débitos. Por isso a certidão é positiva. Ele possui débitos. Ao contrário, o contribuinte que não tem débitos tributários, que não está em dívida com a Fazenda Pública, a situação dele enseja a expedição, permite a expedição de uma certidão negativa de débitos, que é a certidão que atesta que aquela pessoa não tem débitos. Então, em termos de certidão de situação tributária, nós temos contribuintes com certidão positiva, que são aqueles que possuem débitos, e contribuintes com certidão negativa, que são aqueles que não possuem débitos. É mais ou menos como no criminal, que eu mencionei, o cidadão com certidão negativa de antecedentes criminais é aquele que não tem pendências com a justiça criminal. E o cidadão com certidão criminal positiva é o cidadão que tem pendências com a justiça criminal. Eu faço essa breve explicação porque
quando a gente vai falar agora de cadastro positivo, a situação inverte a lógica um pouco, tá? O cadastro positivo, ele foi idealizado, ou ele é pensado como um cadastro daqueles contribuintes que são bons contribuintes. É como no âmbito do direito do consumidor, também há um certo tempo, não muito, se criou o cadastro positivo de contribuintes, que era para fazer um contraponto ao Serasa, né? Então a pessoa está com o nome sujo, né? Está negativo na praça, está negativado no Serasa. A gente usava essas expressões. Então o Serasa e outras instituições de proteção ao crédito são considerados cadastros negativos. Por quê? Porque quem está lá naquele cadastro está sendo avaliado negativamente. E se criou para os consumidores um cadastro positivo, que seria uma forma de avaliar positivamente os consumidores ou os tomadores de empréstimos, tá? Então, esse cadastro fiscal positivo, ele vem inspirado nessa lógica da proteção ao crédito. A lógica de que, além de você ter informação sobre os maus pagadores, é legal, né? É bacana ter informação também sobre os bons pagadores, para que isso, de alguma forma, possa orientar, né, as ações do poder público, possa tratar de forma diferente aqueles que estão em situações diferentes, né? Então, se no direito do consumidor, o consumidor, né, que está no cadastro negativo do Serasa, ele vai ter restrição ao crédito. Já aquele que está no cadastro positivo vai ter condições mais favorecidas de crédito. Essa é a lógica do cadastro positivo, tá? Então, essa a ideia do cadastro fiscal positivo é apontar aqueles contribuintes que têm uma avaliação positiva por parte do poder público, por parte da Fazenda Pública. Ao contrário daqueles que têm uma avaliação negativa. Nesse sentido, o cadastro positivo, ele é o antagonista, né? Ele é o contrário do devedor contumaz. O devedor contumaz é o termo que tem se utilizado mais recentemente para denominar aqueles contribuintes que não têm preocupação com a conformidade fiscal, né? Que não tem nenhum apreço ou que tem pouco apreço pela conformidade, pela regularidade fiscal. Já os contribuintes listados, né, inscritos no cadastro positivo, seriam aqueles contribuintes que têm um maior grau de conformidade, né, que têm uma situação de conformidade mais bem avaliada. Então, a ideia geral é essa, né? O poder público, a Fazenda Pública, não olhar só para o cara que é contumaz. Lógico que existem estratégias para tratamento de devedores contumazes, mas separar do grande contingente de devedores, de um lado, aqueles que são contumazes e que, portanto, vão ter um tratamento compatível com a sua condição de devedor contumaz e despreocupado com a conformidade fiscal, separá-los dos devedores que, ainda que devedores, são positivos ou têm uma avaliação positiva. Então, é claro que a gente não está falando aqui de um sistema binário, né? Bom, o sujeito é bom devedor ou mau devedor? Contumaz ou conforme? Esse cadastro, provavelmente, quando for instituído, vai ser instituído em graus, né? Porque não dá para você estabelecer uma linha precisa e dizer, daqui para cá
devedor quanto mais, e daqui para cá é devedor íntegro. Talvez tenha aí uma zona cinzenta no meio do caminho, e aí vai caber à Procuradoria da Fazenda Nacional estabelecer aí os critérios de classificação desses devedores. Fato que, aliás, a Procuradoria da Fazenda Nacional já faz. E aí isso traz um segundo aspecto aí. Quando foi da audiência pública que eu participei, uma das preocupações que as pessoas demonstraram naquela audiência era de que forma esse cadastro conversaria com a situação fiscal do contribuinte de acordo com o CTN. Qual que era a pergunta ali? Olha, se a gente for dizer que todos os contribuintes que têm dívida são contumazes e os que não têm dívida são positivos, né? São bons, são íntegros, a gente não precisa de cadastro positivo, porque isso já é da própria sistemática do Código Tributário Nacional, a sistemática de situação fiscal. Quando o Código Tributário Nacional fala na situação fiscal dos contribuintes, ele divide em dois tipos. Aqueles que possuem débitos, como eu falei, e que, portanto, têm certidão positiva, porque têm débitos, e aqueles que não possuem débitos e, portanto, têm certidão negativa de débitos. O Código já faz essa divisão. Então, se for para dividir entre quem tem débito e quem não tem débito, a gente não precisa de cadastro positivo, porque o próprio sistema de regularidade fiscal e certidão de débitos fiscais já cria essa distinção. Não precisaria criar um outro cadastro para isso. Então, a pergunta, logo de cara, que apareceu lá na audiência pública foi essa, mas vem cá, em que sentido um cadastro positivo difere da certidão negativa? É uma pergunta bastante boa. É claro que tem um aspecto um pouco mais técnico, que para quem não é da área pode ser um pouco mais difícil, mas existe uma situação intermediária, né? O sistema do Código Tributário Nacional prevê, além daquele que tem dívida, e aí certidão positiva, tem aquele que não tem dívida, certidão negativa, e tem uma turma que possui dívida, mas essa dívida está em uma situação especial, normalmente é parcelada ou suspensa por decisão judicial. Tá? Essa dívida está numa situação especial em que ela, apesar da dívida existir, ela não representa uma avaliação negativa do contribuinte. Então, nesse sentido, essas pessoas nessa situação intermediária são contribuintes que a gente diz que eles são contribuintes positivos com efeitos de negativo. Ele tem uma certidão positiva, porque ele tem dívida, só que ele é como se ele fosse um contribuinte regular, um contribuinte sem dívida. É um pouco parecido. Aqui também a analogia vai ficar um pouco mais difícil. É um pouco parecido com a situação da pessoa que tem inquérito, mas não tem condenação no criminal. Então o cara tem um inquérito lá, ele é investigado num inquérito, mas ele não foi condenado. Então, assim, você não pode, por conta da presunção de inocência, você não pode considerar aquela pessoa uma pessoa com maus antecedentes, porque ele não foi condenado e toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, né? Então, ele não é uma pessoa com maus antecedentes, mas ele tem um inquérito contra ele. Então, essa situação intermediária é um pouco mal, é um pouco semelhante aí à situação dos contribuintes, com certidão positiva, mas com efeito de negativo. É aquele contribuinte que tem dívida, mas a dívida dele está numa situação especial que ele deve ser considerado ainda um bom contribuinte. Bom, então isso já cria uma luz para como esse cadastro positivo pode funcionar. Esse cadastro positivo, será que ele é
para tratar desses caras? Será que ele é para tratar desses contribuintes que têm dívida, mas a situação da dívida é favorável, é uma situação que não compromete ainda a imagem dele? Pode ser uma das utilidades do cadastro positivo, pode ser essa, né, de você ranquear esse pessoal que possui dívida, mas a dívida está em condições que não são iguais a daqueles que têm dívida e simplesmente tem dívida, né? O cara que eu devo, não nego e não pago. Essa turma do meio é uma turma que tem dívida, mas não é quanto mais, não é um sujeito que não está afim, que não está nem aí. É uma pessoa que está parcelado ou está debatendo judicialmente alguma especificidade daquela dívida, mas que existe uma perspectiva ali de irregularidade, uma perspectiva de conformidade. Então, talvez o cadastro positivo venha a, de alguma forma, classificar esse pessoal aqui desse miolinho, né? Vai dizer aqui quem que está numa situação melhor, quem que está numa situação pior. Notem que essa divisão em 3 ainda é uma divisão que decorre do Código Tributário Nacional. Certidão negativa, certidão positiva com efeito negativo ainda é uma classificação que decorreria do Código. Não precisaria de um cadastro positivo para isso. Mas o cadastro positivo pode se somar a essa classificação para dar um pouco mais de colorido aí, né? Dar um colorido especial nessa região intermediária. Além disso, o cadastro positivo pode também ser um cadastro para analisar os contribuintes que não têm dívida, né? Então, a gente tem contribuintes que não possuem débitos. Lembrando, né? Quem não possui débito tem certidão negativa. Contribuintes que não possuem débito, mas que eu vou analisar esse contribuinte do ponto de vista fiscal para classificá-lo entre um contribuinte mais conforme a legislação tributária ou um contribuinte menos conforme a legislação tributária, ainda que ele não tenha débitos. Olha que interessante. Para a gente entender melhor isso, tem um aspecto fundamental aqui que a gente precisa lembrar. É que a classificação de um contribuinte não é uma tatuagem, não é uma sentença de morte, não é um casamento, né, para todo sempre. A situação de um contribuinte, ela muda com o tempo. Você pode ter um contribuinte que é regular a vida inteira. Você pode ter um contribuinte que é regular num determinado período, se torna irregular num outro período, depois ele volta a ser regular. Enfim, a vida dele vai andando e a situação de irregularidade fiscal dele vai flutuando, às vezes de acordo com algumas condições que ou são externas a ele ou são internas, ou são voluntárias, mas, enfim, varia. E aí o cadastro positivo pode servir para isso, para olhar também para aquele cara que, ainda que a situação atual dele, como se fosse a foto, né? A foto dele hoje é regular, tá tudo pago. Mas você olha para o filme da vida dele e você vê que o filme não é tão regular assim. Ou o contrário, você pode olhar para um contribuinte e ver, olha, nesse momento ele tem dívida. Realmente, nesse momento, ele é devedor, ele não está parcelado, ele é um devedor. Nesse momento, ele é um devedor. Né? Está em cobrança. Mas se a gente for olhar para o vídeo da vida dele, ele é um cara que a vida dele é mais... O vídeo da vida dele é mais um vídeo de comédia do que de tragédia, né? Apesar de que eu não sei se é bom ter a vida tributária ser uma comédia, mas enfim. O vídeo tá mais para comédia romântica do que para filme de terror. É isso que eu quero, essa é a ideia. Então, esse cadastro positivo, como a Procuradoria vai estruturar esse cadastro positivo, pode permitir que a gente avalie essa situação, né, de vida passada aí, né? Olhar para o filme
da vida do contribuinte, em vez de ficar olhando só para a foto. Ah, hoje ele deve, então já era, lista negra. Ah, hoje ele não deve, beleza, lista azul. E tratar todo mundo nessa dicotomia, deve, não deve, deve, não deve. Não, mas peraí, ele deve hoje, mas e ontem, como é que era? Pô, ontem ele pagava tributo, pagava em dia, né? Tem contribuinte, por exemplo, que não é devedor, mas o cara sistematicamente atrasa o pagamento de tributo. O cara já participou de 10 programas de parcelamento e parou de pagar os 10 que ele participou. Um cara que não entrega uma declaração tributária. Aí, quando ele é autuado, ele vai lá e paga. Pensem, uma pessoa assim, que não cumpre o que a lei diz, que precisa apurar, declarar e pagar os seus tributos, né? A lei estabelece que os contribuintes têm esses deveres: calcular, declarar e pagar os seus tributos. Aí vamos imaginar um camarada que não apura, não declara e não paga. Aí, a cada 5 anos, ele é autuado. A Receita Federal vai lá, pega a contabilidade do cara e fala: meu amigo, você não calculou nada, você não declarou nada, você não pagou nada, você está devendo aqui 1 milhão. Aí o cara fala: ah, tá bom, 1 milhão, ele vai lá e paga. Esse cara é regular, tecnicamente. Se você for lá no dia seguinte que ele pagou e você tirar a certidão dele é negativa, ele não tem dívida. Só que o cara que fez isso ao longo da vida inteira, 50 anos de empresa, 50 anos que ele só pagava tributo quando o fiscal batia na porta dele, esse cara pode ser considerado regular? Esse cara não é conforme. A ideia de conformidade tributária é exatamente para mostrar que essa pessoa, ainda que ela não seja devedora, ela está longe de ser um contribuinte em conformidade com a legislação. E o cadastro positivo pode ser uma ferramenta bastante interessante para identificar essas situações. Para identificar situações de pessoas que não são devedoras, mas não estão em conformidade com a legislação tributária, ou em sua vida passaram mais tempo em desconformidade do que conforme. Ou o contrário, pessoas que são devedoras hoje, mas que ao longo de sua vida passaram mais tempo em conformidade do que desconformes. Então, pessoal, o grande trunfo do sistema de cadastro positivo é poder olhar para a vida do cara toda e falar: não, esse cara aqui, né, o conjunto da obra aponta numa determinada situação. E é claro que esse conjunto da obra vai mudando com o tempo. Se ele for ficando cada vez mais de acordo com a legislação, o filmezinho dele vai ficando mais azul. Se ele for ficando cada vez menos conforme a legislação, o filme dele vai ficando mais vermelho. Enfim, essa é um pouco a ideia do cadastro. Então, esse era o primeiro aspecto aí da discussão sobre cadastro fiscal positivo. Como eu falei, a lei não trata disso. A lei não entra nesse detalhe de quem vai ser classificado como. Tá? Mas isso já foi objeto de discussão, isso está sendo avaliado, né? Deve estar sendo avaliado pelas pessoas que estão regulamentando a lei, e é interessante que a gente pense nisso como um cadastro que vai auxiliar na conformidade fiscal. O outro aspecto que a lei traz legal, aí eu fui classificado lá como um contribuinte positivo, um cara bacana que cumpre as suas obrigações, que está em conformidade com a legislação tributária. E o que eu ganho com isso? Né? Essa foi a segunda pergunta lá da audiência pública, mas assim, qual a vantagem disso? Ou, a mesma pergunta sendo formulada de outro jeito, qual é a consequência, qual é a penalidade que o cara que não estiver em conformidade vai sofrer? Porque a lei, em princípio, a Fazenda só pode aplicar as penalidades que estão na lei. Ela não vai poder, por portaria, inventar uma penalidade, né? Quem não tiver conforme a legislação tributária, quem tiver uma nota baixa lá no cadastro, vai ter que se apresentar mensalmente na sede da Procuradoria para levar a palmada. Não tem pena de palmada no nosso
sistema do nosso ordenamento jurídico. Então, não dá para a gente inventar sanções contra esses devedores. E a pergunta dá para criar vantagens? Será que a gente estaria criando uma certa injustiça nas vantagens? Bom, a lei deu uma ajuda. Tá? A lei trouxe aqui algumas ideias sobre o que pode acontecer com a pessoa que é bem classificada lá no cadastro positivo. Ela diz, por exemplo, que essa pessoa pode ter um canal de atendimento diferenciado, vai ter uma espécie de PGFN Prime, ou estilo, para quem é bom pagador. Também fala que a PGFN vai poder flexibilizar regras para aceitação ou substituição de garantias. Notem que esse é um assunto que, enfim, de muito interesse dos contribuintes. E por que a lei permite isso? Porque isso é uma faculdade do credor. A lei já estabelece que o credor é quem decide o que melhor satisfaz o seu desejo de cobrança. Se é penhorar um carro, um imóvel, ou dinheiro, enfim. Então, a ideia de permitir que a Procuradoria flexibilize essa exigência conforme a situação do contribuinte está prevista na lei aqui. Também, possibilidade de antecipação de garantias para regularização de débitos futuros, uma coisa que já acontece, mas que pode ser facilitada. E execução de garantias somente após o trânsito em julgado da decisão judicial. Hoje não existe o Código de Processo Civil, a Lei Processual Civil, não é como a penal, que diz que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado. A Lei de Execução Civil não impede que os bens sejam vendidos, enfim, leiloados antes do trânsito em julgado. Então, essa seria uma vantagem que a lei já está trazendo aqui, né? E, de fato, assim, a grande vantagem no contexto atual é a situação de transação tributária. Tá? Eu já comentei em outro vídeo que hoje a Procuradoria da Fazenda tem buscado sair da cobrança judicial, né, e investir em meios de solução de conflitos extrajudiciais. E um desses meios tem lá parcelamentos, enfim, outros meios extrajudiciais. A gente não tem arbitragem ainda, mas um desses meios é a transação. E a transação é um acordo, né? Eu tenho dinheiro para receber, você tem que me pagar, você tem um interesse X, eu estou disposto a ceder um pouco a esse teu interesse em troca de você me pagar. Então a gente faz uma transação, a gente faz um acordo em que cada um cede um pouco e a gente chega a um consenso. Essa é a ideia da transação. E a Procuradoria tem investido muito em transações. Então, essa classificação dos contribuintes num cadastro positivo pode servir de ferramenta, né? Ou vai servir para aperfeiçoar as ferramentas que a Procuradoria já tem para tratar os contribuintes conforme o seu merecimento. Hoje ela já tenta fazer isso de alguma forma, mas a ideia é investir nisso aí e poder avaliar. Não, pô, esse cara aqui, o passado dele né, recomenda ou permite que eu dê uma facilitada. Já esse aqui, o passado dele é tenebroso. Esse aqui não vou ser muito flexível, não. Então, esse é um grande espaço para tratamento aí, para utilização do cadastro positivo. Tá? Certa vez, eu, tratando de um outro assunto correlato, me ocorreu de regulamentar uma situação aí de cadastro fiscal positivo. E aí eu resolvi, então, escrever em forma de artigos de lei as minhas ideias, para poder encaminhar lá para outra pessoa. E eu tinha algumas ideias aqui que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o meu cadastro era dividido, minha ideia era dividir os contribuintes, né, em dois grandes grupos. Né? Os contribuintes contumazes,
né, que a gente pode aqui, grosso modo, chamar de maus contribuintes, e os contribuintes positivos, né? Notem que era uma regra, vamos dizer, inicial, né? Um pouco, vamos dizer assim, provisória, e aí não era muito aprofundada, mas tinha algumas ideias, né? Então, a primeira ideia era que, assim, para o cara ser considerado contribuinte, quanto mais, né? Eu, Daniel, na ocasião, pensei, bom, o camarada tem certidão positiva de débitos, ou seja, ele é devedor em todo o período correspondente aos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, não teve um dia sequer que o cara não fosse devedor de tributo. Complicou, né? Então, esse cara seria automaticamente considerado quanto mais, mal devedor, né? Um contribuinte que a arrecadação de tributos dele tenha sido igual a 0 nos últimos 5 anos, ou salvo, aliás, ou não, salvo se ele tivesse inativo. Então, tudo bem, se o cara está inativo, beleza. Agora, se o cara não está inativo e não arrecadou nada, não dá para dizer que ele é um bom devedor, né? Um bom contribuinte. Tenha rescindido 3 ou mais acordos de parcelamento nos últimos 5 anos. O camarada entra no parcelamento, para de pagar, rescinde. Entra em outro parcelamento, para de pagar, rescinde. Bom, se ele fez isso 3 vezes nos últimos 5 anos, ele é um devedor, quanto mais, né? Além disso, aqueles que foram condenados por crime contra a ordem tributária nos últimos 5 anos. Também, o camarada foi condenado criminalmente por sonegação, não dá para classificar ele positivamente. Então, aqui seriam o grupo dos contumazes, aqueles que não tem conversa, esse cara é mau devedor. Na outra ponta, eu criei o grupo daqueles que, olha, enquanto a gente não aperfeiçoar o sistema, esses aqui vão ser bons devedores. E aí o grupo tinha pessoas que tiveram certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa na maior parte dos últimos 5 anos. Então, tem 3 dos últimos 5 anos, o cara já é um devedor considerado aí bom, né? O cara que a arrecadação de tributos dele foi superior às dívidas dele nos últimos 5 anos, tá? E, por fim, contribuintes cujo valor pago nos parcelamentos foi maior do que o valor dos parcelamentos rescindidos nos últimos 5 anos. Então, esses eram critérios provisórios, como eu falei, isso daqui era uma proposta provisória de classificação de contribuintes. Eu não atuo na área de elaboração normativa da PGFN, então não sei dizer em que direção vai vir a regulamentação dessa lei nova. Mas eu imagino que alguma coisa na linha dessa proposta que eu apresentei certa vez, talvez mais detalhada, né? Provavelmente mais detalhada, seria de muita utilidade para a gente estimular aí um sistema de conformidade tributária. Bom, pessoal, era isso. Eu achei que o vídeo fosse ser rápido, acabou sendo um pouquinho mais longo, mas o tema é atual e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, comentem, compartilhem o vídeo, botem aí o joinha, né? E não deixem de se inscrever no canal para receber notificação dos próximos. É isso aí, até o próximo vídeo.